Fala galerinha, beleza? Com vocês? Tudo jóia? Então, hoje vamos dar continuidade à nossa série aí de Fundamentos de Tecnologia da Informação, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os softwares, né? A gente falou um pouquinho nas aulas anteriores, né? Falamos algumas coisas sobre hardware, sobre segurança, né? Sobre várias coisas que envolvem esse cenário aí. E hoje a gente vai falar especificamente de software, tá? Vamos passar uma visão geral aí sobre o que é software, né? Então vamos lá. Então olha só, de cara a gente vai falar um pouquinho sobre essa imagem para a gente entender um pouquinho também do contexto aonde o software está inserido, né? Aqui é uma imagem ilustrativa de uma, digamos assim, de uma arquitetura, né? Para a gente ver aonde o software está inserido. Então, olha só, aqui embaixo, né, no item azul aqui, talvez seria a camada mais, digamos assim, a camada mais inferior, né, da arquitetura, onde estão todos os recursos de hardware, né? Então teria lá o processador, memória, HD e os vários recursos de hardware que, digamos assim, um computador, uma máquina, né, não somente o computador, mas que uma máquina ela possui, até mesmo porque hoje tem tablet, smartphone, vários dispositivos aí que podem ser tratados também nesse contexto, ok? Acima do hardware está o sistema operacional, que também é um software. A gente vai ter uma aula, se não me engano, posterior a essa, que a gente vai comentar só sobre sistemas operacionais. Então, acima do hardware está aí, né, talvez o software aí, que tem uma complexidade grande, onde ele gere aí, ou ele faz esse intermédio entre o hardware e os programas propriamente ditos, mas ele também é um software, que é o sistema operacional. Acima do sistema operacional e fazendo essa intermediação, existem vários softwares. Então, se a gente pegar aí num contexto, por exemplo, de um computador, num smartphone, né, existem ali o editor de texto, algum arquivo aberto no momento, seja uma imagem, seja um arquivo texto, seja uma planilha, né, seja qualquer arquivo aberto lá no momento, um navegador, né, de arquivos, então, por exemplo, um Windows Explorer ou qualquer outro navegador de qualquer outro sistema operacional, e aí um navegador de internet. Então essa camada ali, ela demonstra, né, que eu posso ter vários softwares abertos, né, que são gerenciados pelo sistema operacional. Se fosse no smartphone, ali essa camada aí abrangeria os diversos aplicativos que eu tenho no momento aberto. E acima disso está o nosso usuário, que está manipulando todos esses softwares, tá? Então, aqui seria uma arquitetura para a gente entender todo esse contexto, tá? E aí, entrando um pouquinho na parte de desenvolvimento, né? Para vocês aí que estão me ouvindo, não sei se vocês já tiveram contato com a parte de programação, mas aqui cabe uma ideia aqui extremamente importante quando a gente está desenvolvendo software, né, que existe o programa-fonte, né, onde a gente desenvolve esse software numa linguagem de alto nível, ok? E aí esse software, ele passa por um processo de compilação ou tradução, não vou me adentrar nesses dois conceitos, né, de compilação e tradução, mas ele passa por uma camada aqui intermediária até virar um programa de linguagem de máquina, que é uma linguagem que está mais próxima do hardware. Então é extremamente importante a gente ter esse conceito, porque o software ou os softwares que são executados no sistema operacional, eles não possuem a mesma característica de uma linguagem de alto nível. Então, a linguagem que a gente desenvolve o software não é a mesma que é executada o software, né? Ela passa por um processo aqui de compilação ou tradução para uma linguagem que a gente chama de mais baixo nível, para que o hardware, né, junto com o sistema operacional intermediando, possa entender melhor
tudo que deve ser executado, tá? Então, isso é extremamente importante e acredito que vocês, quando o professor lá de linguagem, de programação, ou em alguma disciplina de programação que vocês estejam vendo, ele vai detalhar um pouco melhor esse conceito, né? E até mesmo dividir e falar um pouquinho sobre o conceito de compilação e o conceito de tradução para vocês, ok? E aí, entrando na parte de licenças de software, os softwares hoje é possível você fazer um software e ele possuir diversos tipos de licença. Então existem, talvez o mais comum sejam os softwares proprietários, que são aqueles detentores, né, de softwares que as empresas fazem, possuem e distribuem isso na forma de licença, venda, né? Então, por exemplo, o sistema operacional, o Microsoft Office, pegar aí alguns representantes mais comuns, né? Os próprios aplicativos, e aí talvez o ramo de aplicativos seja mais comum, a questão do software gratuito, né? Então existem os softwares proprietários, que são aqueles que são normalmente vendidos, né? E normalmente se vende a licença do software, então você, digamos assim, você possui o direito, quando você compra, você possui o direito de usar o software, você não tem direito ao código-fonte, por exemplo, do software, isso cabe essa distinção, né? Então são softwares proprietários, aqueles que você paga por isso. Existem os softwares gratuitos, que são aqueles que a empresa desenvolve e distribui de maneira gratuita. E aqui cabe uma diferença muito importante, o que é um software livre e o que é um software gratuito, pessoal. Um software livre, normalmente quando a gente fala software livre, é um software que possui o código-fonte aberto. Isto é, a empresa que desenvolveu ou grupo de pessoas, é muito comum, por exemplo, nos softwares livres, ter um grupo de pessoas que distribuem ou que ajudam no desenvolvimento, né, daquele software, eles também cedem para quem queira o código-fonte, onde você pode modificar e fazer diversas adaptações ou modificações dependendo do seu contexto. Esse é o software livre. O software gratuito, por exemplo, é um software que você pode usar gratuitamente, mas você não detém, ou a empresa ou o grupo de pessoas que desenvolveu não distribui o código-fonte, né? Por exemplo, o WhatsApp, né, um aplicativo gratuito, porém ele é de uma empresa, né? No caso aí do Facebook, e a empresa não dá, né, ou não disponibiliza de maneira gratuita o código-fonte, né? Talvez nem pagando, mas enfim, não é possível você ter acesso ao código-fonte. Diferente, por exemplo, de um software livre, vamos pegar aí o Moodle, né? Existem vários aí no mercado, softwares livres, aonde você pode ter acesso ao código-fonte e modificar aquele programa. Ok? Então, cabe aí a distinção de maneira básica, né, desses três tipos de licenças de software. E aqui existe um item muito importante, que às vezes a gente pensa em software e já pensa, às vezes, numa interface gráfica e por aí vai. Não necessariamente um software ele precisa ter interface gráfica, né? Antigamente era muito comum ter software sem interface gráfica, por exemplo, e aqui está um representante muito característico, que era o DOS, né? Um processador aqui de comandos textual, que existe até hoje, o próprio terminal lá do Linux, do macOS, por aí vai, são representantes de software sem interface gráfica, ok? E aí, com a evolução, é lógico, né, veio as interfaces gráficas, que foi lá criado pela Xerox, e aí a Xerox, né, veio o projeto lá da Xerox, que depois veio a Apple e a Microsoft. Não vou querer entrar nessa discussão aí, que inclusive tem uma passagem lá no filme Piratas do Vale do Silício, né, que mostra muito bem essa questão aí da Xerox, que criou, né, a interface gráfica, depois veio a Microsoft, copiou, enfim. Aonde essa interface gráfica possui normalmente janelas, ícones e a manipulação por meio do mouse, né?
Beleza? E aí uma evolução, né, disso seria a realidade virtual, aonde você tem uma interação, né, bastante grande com a visão, aonde desperta os sentidos, principalmente da audição, às vezes do tato. Então, quem teve aí a oportunidade também de experimentar alguns recursos de realidade virtual, é muito bacana. Eu já experimentei, por exemplo, aquele, né, famoso lá, realidade da montanha-russa, e realmente é um negócio fenomenal, onde vários sentidos emocionais, né, são bastante despertados, onde você parece que está ali na realidade mesmo. É uma evolução aí da interface gráfica, ok? Então, todos esses elementos são softwares. Só uma coisa aqui que me ocorreu, né, quando a gente fala de interface gráfica, softwares que têm interfaces gráficas muito avançadas atualmente são os próprios games. Um game, pessoal, um jogo, é um software, tá? Então, talvez a gente pense ou a gente lembra dos games como uma coisa à parte, mas não, os games são softwares, ok? Alguns tipos de softwares, né? Softwares para usuários domésticos, aplicativos, software empresarial de pequeno porte, software empresarial de médio porte, software empresarial de grande porte. E aqui eu destacaria também, acabei de lembrar, como eu comentei, os próprios games também são softwares, ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de sistemas em grandes empresas, porque quando a gente fala de software, um ramo muito comum, né, de atuação dos softwares é o ramo empresarial, que hoje eu diria que é muito raro você ter uma empresa e aquela empresa não possuir um software, né, que ajude a gerir no cotidiano delas. E aí existem diversos softwares, né, desde vendas e marketing, fabricação, contabilidade, a área de recursos humanos, área de departamento pessoal, finanças, e desses softwares existem vários níveis, desde o operacional, nível de conhecimento, gerencial, estratégico, né, onde estão envolvidos vários setores e pessoas de diferentes cargos nas empresas. O nível mais comum nas empresas, né, onde eu diria que nenhuma empresa consegue fugir, independente do porte dela, é o nível operacional, que dá suporte aos gerentes operacionais, acompanhando atividades e transações elementares da organização, como, por exemplo, vendas, contas a receber, né, contas a pagar, folha de pagamento. Então, existem vários elementos comuns das empresas no nível operacional. E nesse nível existem vários softwares, né, ou níveis de softwares para isso. Os softwares mais comuns sejam esses softwares, por exemplo, de automação comercial, que existem vários no mercado, aonde lá desde uma padaria ou uma loja, né, de roupa, por exemplo, ele possui lá aquele softwarezinho para executar, por exemplo, as vendas daquela empresa. Até mesmo porque hoje é extremamente necessário, porque o governo até exige algumas regras, né, de envio de dados, nota fiscal eletrônica, onde essas empresas elas têm que ter um software para esse tipo de movimentação que ela queira fazer, ok? Praticamente o governo obriga, né, as empresas a ter um software para gerir isso. Algumas características: responde perguntas rotineiras e acompanha o fluxo de transações da organização, como, por exemplo, quantas peças tem no estoque, então controle de estoque, o que aconteceu com o pagamento do fulano e assim vai, ok? Então, os dados coletados a partir das transações, né, do nível operacional são importantíssimos para as organizações, pois serão a base, né, para a coordenação e planejamento e análise de tomada de decisão. Então, é no nível operacional, não existe nível gerencial ou nível estratégico, por exemplo, que são níveis superiores, sem o nível ou a captação dos dados no nível operacional, ok?
Elevando o nível, assim, nós temos o nível gerencial, né? O nível gerencial, eles atendem às atividades de monitoramento, controle, tomada de decisões e procedimentos administrativos dos gerentes. Praticamente 99% dos dados utilizados, né, nos sistemas de informações para apoio gerencial são coletados por sistemas de apoio às operações, né, que é o nível operacional, como eu acabei de falar. Algumas características desses softwares de nível gerencial são produzir relatórios periódicos, gráficos, dashboards, em vez de informações instantâneas. Então, para quem não conhece, por exemplo, dashboard, um dashboard é uma tela, normalmente às vezes nas empresas eles colocam até em grandes televisões, né? Que ficam às vezes em algum ponto estratégico, algum setor estratégico, para que normalmente os gerentes consigam acompanhar, às vezes de maneira gráfica, com números, como está o andamento do nível operacional, tá? Então é muito comum isso acontecer nesse tipo de software, ok? E aí são sistemas projetados normalmente apenas para disponibilizar consultas e relatórios para o nível gerencial da organização. E aí existem algumas nomenclaturas desses softwares que são, por exemplo, sistemas de informação gerencial, chamados SIG, né, e os SAD, que é o Sistema de Apoio à Decisão, né, que apoiam a tomada de decisão nas organizações. É muitas vezes difícil você ver nas empresas, eu tenho um SIG, eu tenho um SAD, é porque às vezes na computação existe essas nomenclaturas onde eles conseguem organizar esses diferentes softwares, ok? Então os SIG são sistemas de produção de relatórios gerenciais e o SAD ferramentas para fazer projeções, estatísticas avançadas, pesquisas avançadas à base de dados, recursos matemáticos aplicados ao negócio. E normalmente, por exemplo, as empresas que comercializam esse tipo de software, normalmente elas vendem, né, ou tudo junto ou até mesmo em módulos separados, ok? Então, normalmente os sistemas de informações que atendem a empresas, né, possuem características tanto de apoio a operações, como também de apoio gerencial. Em alguns casos, existem módulos projetados especificamente para o atendimento à função gerencial, como eu falei anteriormente. E, acima de tudo, né, acima do nível gerencial, existe o nível estratégico. E aí, quando a gente fala de nível estratégico, a gente está falando, às vezes, de grandes empresas, tá? Normalmente, empresas de pequeno e médio porte nem chegam a ter a necessidade de softwares de nível estratégico. Normalmente, apenas grandes empresas, né, às vezes multinacionais, possuem esse tipo de software, até mesmo por conta do preço e do fluxo de demanda e dados que elas possuem. Então, os softwares de nível estratégico, eles ajudam a gerência a atacar e enfrentar questões estratégicas e tendências de longo prazo, tanto na empresa quanto no ambiente externo. Algumas características são a preocupação em compatibilizar as mudanças no ambiente externo com a capacidade da organização e procuram responder perguntas do tipo, né, quais serão os níveis de emprego em 5 anos, quais são as tendências de longo prazo do custo do setor em onde nossa empresa se encaixa, que produtos deveremos estar produzindo dentro de 5 anos. Então podem ver que são questões muito estratégicas e às vezes de longo prazo. Na prática, trata-se, né, de uma evolução tecnológica dos sistemas, né, de apoio gerencial e agregam tanto funcionalidades de sistemas de apoio à decisão quanto de sistemas de informações gerenciais. Trabalham com informações normalmente gráficas, observando as particularidades de cada empresa, explora recursos como a opção de descer ao nível de detalhe da informação. Para quem já teve, né, contato com esse tipo de sistemas, não é muito comum, mas são sistemas onde você consegue ter uma manipulação extremamente livre das informações e enxergar as informações de maneira gráfica, conforme você vai manipulando os dados. É muito bacana, tá?
Então, esses sistemas eles agregam recursos avançados, né, de estatísticas e pesquisas dinâmicas em bases de dados. E alguns conceitos, né, talvez alguém já ouviu falar sobre isso, né, conceitos de Big Data, Data Warehouse, Data Mining, BI, são alguns conceitos que envolvem os softwares de nível estratégico. Tá? Em muitos casos, inclusive, a inteligência artificial ela pode ser aplicada como tecnologia nesses sistemas, justamente por causa do grande volume de dados que eles manipulam, ok? E aí, para a gente finalizar, algumas ferramentas de desenvolvimento, a gente vai ter uma aula muito bacana sobre ferramentas de desenvolvimento de software, aonde eu vou ter a oportunidade de falar com vocês qual ferramenta é utilizado para desenvolver qual software, né? Então, por exemplo, para mim desenvolver um software web, qual linguagem e ferramentas são necessárias, para mim desenvolver um software cliente-servidor, para mim desenvolver um aplicativo, né, para smartphone, para mim desenvolver um jogo. Então existem várias ferramentas e softwares para cada nicho de desenvolvimento e a gente vai ter a oportunidade de falar isso, né, numa outra oportunidade. Mas de maneira resumida, software é feito com software, ok? Então eu tenho, como é que eu desenvolvo um software, né? É com outro software, ok? Então, e para cada nicho de, digamos assim, de mercado ou nicho que você queira desenvolver, tem ferramentas específicas para isso, ok? Então, qual ferramenta utilizar para cada coisa vai ser um assunto para uma próxima aula. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza aqui essa visão geral aí de software, né? Eu quis entrar ali um pouco mais a fundo na questão empresarial, que é um nicho de mercado muito importante, né? Acredito que muitos de vocês, seja você um estudante aí na área de computação, com certeza às vezes vai ter a oportunidade de fazer um estágio ou até mesmo trabalhar numa empresa, e normalmente as empresas hoje de desenvolvimento de software normalmente, né, trabalham desenvolvendo software para a área empresarial, que é um ramo muito grande atualmente. Beleza, pessoal? Então nos vemos nas próximas aulas. Valeu, até a próxima.